Olá pessoal, bom, estamos aqui mais uma vez para essa aula. Já tem um tempinho que eu não faço vídeo aula para vocês. Nossas últimas aulas foram aulas 11 e coincidiram, né, com semana de saco cheio, com feriado na sexta-feira, e a gente tem uma aula curtinha aqui para trabalhar com vocês. Bom, a gente vai trabalhar aqui, pessoal, uma coisa que eu acho de extrema importância, né, no que se refere à preparação de vocês para o mundo lá fora. A gente tem falado sobre escolhas profissionais, a gente tem falado sobre, né, você trabalhar com prazer, você ter noção do que tipo de vida você vai ter. E uma preocupação que é a preocupação de todos os cursos universitários hoje, né, toda a área profissional hoje, existe uma ala, existe um ramo, né, que trabalha com a questão da preocupação com o nosso ambiente. Então, se você pensar hoje os projetos de engenharia, as pessoas que trabalham na construção civil, as pessoas que trabalham na indústria, né, as empresas, têm tido essa preocupação simplesmente porque vocês vão ver ecologia o ano que vem e vocês vão ver, né, dentro da biologia, que ecologia tem se tornado, pessoal, uma ciência de sobrevivência. Quer dizer, ou você aprende a controlar os recursos que você gasta, ou você aprende, né, a lidar com o ambiente à sua volta, ou então a espécie humana está fadada à extinção. Então é muito importante que a gente tenha, essa aqui é só uma coisinha bem rapidinho, que a gente tenha noção, né, do que a gente tem feito, certo? E eu falo muito, eu estou trabalhando na ecologia com os meninos do terceiro ano, eu falo muito para que, para que você faça coisas que não desgaste, né, que não te faça se esforçar muito. Quer dizer, qual o mínimo que você pode fazer para contribuir para a diminuição na degradação do meio ambiente, certo? Então, quer dizer, a gente fala muito então dos nossos hábitos, certo? Os seus hábitos de consumo. Será que você poderia fazer alguma coisa, um mínimo, né, para você reduzir, por exemplo, a produção de lixo, por exemplo, o consumo de recursos naturais? Então, quando a gente vai, e é uma cena aqui que cada vez tem se tornado menos comum, né? Quando um adulto vai ao mercado com uma criança e quando passa para a adolescência, existe uma tendência a não ter, não participar mais dessa rotina, mas quer dizer, na medida do possível, acompanhar os seus pais, na medida do possível, pegar, né, no momento de fazer uma compra, de você observar, cara, será que de fato eu preciso disso? Será que de fato eu não consigo deixar de levar essa embalagem para casa ou pegar um produto que foi preparado havendo uma preocupação com o ambiente, certo? Então a gente tem que pensar se nos nossos hábitos cotidianos de consumo se dá para a gente contribuir um pouco, certo? Se dá para a gente pensar um pouco no que fazer para evitar o consumo de recursos naturais, certo? A gente sabe que, e já foi discutido em outras aulas nossas, inclusive em aulas Zoom, a gente sabe que há uma influência da mídia no nosso consumo. A gente vive num mundo capitalista, pessoal, e se você olhar à sua volta, né, se você olhar na sua casa, isso já foi falado várias vezes para vocês, se você olhar na sua casa, se você olhar no seu guarda-roupa, se você olhar no ambiente aí, você vai encontrar uma gigantesca quantidade de coisas que não tem necessidade nenhuma de você possuir aquilo. Ou seja, de fato, o que está influenciando o seu consumo? O que faz com que você compre aquilo que você comprou? Né? Essa cena aqui, ó, já postei para vocês uma cena muito parecida com isso. Ó. Olha só, a mídia, é claro que eu coloquei uma TV aqui, mas aí, né, vamos falar de mídia computador, vamos falar de celular, vamos falar né, da internet. Então, na verdade, a mídia ela tem influenciado as pessoas a comprarem coisas, ela cria necessidades no nosso corpo, no nosso modo de pensar, que na verdade não existem, certo? Então, quer dizer, qual é a influência da mídia nos seus hábitos de consumo? Qual a influência das promoções? Certo? Tem gente que vive atrás de promoção, né? São cenas que a gente acha que nem existe, eu brinco muito aqui em casa, mas é muito comum isso. É muito comum a pessoa de repente chegar com um objeto em casa, mas por que você comprou? Não, tá na promoção, eu comprei. Mas você não precisa disso, sabe? Quando a pessoa lança uma promoção, né, tem muita gente que não suporta ver uma promoção que logo ele está comprando, sem nenhuma necessidade de levar aquilo para casa. É claro que, né, se você vai no mercado, você tem uma coisa lá que você não estava pensando em comprar, mas que você sabe que você vai precisar daqui um mês, daqui 15 dias, daqui 20 dias, é claro que não tem problema nenhum você se entregar a uma promoção dessas. Mas é que, de fato, pessoal, às vezes, eu espero que não tenha ninguém aqui vendo esse vídeo que seja assim, mas de fato existem pessoas que compram coisas que compraram porque estava na promoção, mas que nunca vão precisar daquilo que comprou.
Ele foi impulsionado, certo? Por uma promoção. Tá? Esse tipo de situação a gente tem que tomar cuidado. Bom, e aí quando você faz isso, você tem que entender que quando você compra algo que você não precisa, quando você compra em excesso, você tem que perceber, você tem que entender que os recursos, né, os recursos naturais, eles têm um limite, certo? Aquilo o que se usou para fabricar aquilo que você está comprando, que seja o plástico, que seja o papel, que seja... Os recursos, eles vão se tornar escassos. E quando você tem, né, uma diminuição nos recursos da natureza, você acaba tendo um problema para você mesmo, você acaba tendo um problema de aumento de preço, você acaba tendo um problema mais tarde de escassez dessa mercadoria, certo? Então a gente tem que pensar no nosso futuro. Você tem que pensar em você? Sim, mas você tem que pensar no seu filho, nos seus netos, certo? Nas gerações posteriores. Eu falo isso com muita frequência para os meus alunos. Qual é o planeta que você está deixando para os seus filhos? Qual é o ambiente, certo? Olha só, quando a gente pensa nisso aqui, vocês vão trabalhar ano que vem isso aqui também com mais detalhe. Quanto de lixo a sua família produz por dia? Certo? Existe uma tendência da grande mídia, dos países muito desenvolvidos, existe uma tendência deles jogarem a culpa pelo excesso de produção de lixo, pessoal, no excesso de população. Agora, se você pegar o quanto de lixo as famílias de melhor poder aquisitivo, se você pegar o quanto de lixo que as famílias de melhor poder aquisitivo produz, é muito maior do que as famílias de menor poder aquisitivo. Não tem a ver com o povão, certo? Lixo, na verdade, tem a ver com seus hábitos de consumo, certo? O quanto de lixo você joga fora? Desse lixo que você joga, o quanto poderia ser reciclado? Para onde vai esse lixo que você está produzindo? Olha só. Quando você vê essa imagem aqui, para onde vai esse lixo? Olha só, aqui você tem um lixão. Goiânia, para vocês terem uma ideia, há 20 anos atrás, eu não sei os dados de hoje, com certeza são bem maiores, há 20 anos atrás, pessoal, produzia diariamente 1.100 toneladas de lixo por dia. Ou seja, 1 milhão de quilos de lixo por dia. Certo? E isso com certeza não mudou, foi para pior. Certo? Aqui a gente está mostrando aqui um lixão, né? Mas na verdade, Goiânia nós temos a satisfação de termos um aterro sanitário, que não é uma perfeição de aterro, mas certo? Mas existe um aterro pelo menos. Olha só, aqui conheça a estação de biogás. Isso aqui a gente faz aqui em Goiânia. Se você saindo para Trindade, você consegue visualizar. Lá eles fazem exatamente isso, eles vêm com lixo diariamente, então eles colocam uma camada de lixo, os caminhões vêm jogando esse lixo aqui, aí tem uma máquina cotidianamente jogando uma camada de terra e compactando esse lixo. Quando você compacta esse lixo, o que acontece? Assim como você vê num caminhão de lixo, aquele caldo que eles chamam de chorume caindo do caminhão, quando esse lixo é compactado aqui, pessoal, boa parte desse lixo que está aqui é lixo orgânico. Lixo orgânico, nós sabemos que ele se decompõe, certo? E produz muito líquido. Aquele líquido mal cheiroso que tem no lixo é resultado do processo de decomposição de matéria orgânica. Esse líquido que é produzido, ele vai ser drenado, tá vendo aqui, essa tubulação aqui? Ele vai ser drenado e jogado numa lagoa de decantação, um reservatório de chorume. E aí esse chorume, antes de ser devolvido para o rio, ele passa por um processo de tratamento. Observem também que tem um cano aqui, Esse cano aqui é para quê? É que no processo de decomposição, os gases também são produzidos, o metano é produzido. Esse gás metano que é produzido, pessoal, aqui em Goiânia, esse gás acaba sendo colocado em combustão, certo? Ele é colocado para pegar fogo e não se aproveita esse gás, certo? Agora, existem locais, existem cidades em que existe uma estação de biogás, certo? Em que eles pegam esse gás, ele é canalizado, observem aqui, esse gás está saindo do processo de decomposição, ele é canalizado, certo? E ele é levado, olha só, tubos de captação de gás, queima de gás para geração de crédito de carbono, sistema de tratamento de biogás, certo? Então, o que acontece? Esse gás ele pode ser embalado, ele pode ser usado para combustão, ele pode ser usado como fonte de energia. Como eu disse, aqui em Goiânia ainda não é feito isso, mas existem locais em que eles já fazem isso. E aí o que acontece? Olha só, o gás conduzido por tubulações para ser queimado se torna menos poluente. O chorume é armazenado destinado a tratamento para ser transformado em água.
como eu disse, passa por um processo de tratamento. Essa manta aqui que eles estão falando, na verdade, é para tornar o solo impermeável. Para quê? Para evitar que esse lixo contamine o lençol freático. Agora, o que eu estou falando? O que eu estou falando é que existem poucas cidades, pessoal, em que isso aqui existe. Ó. Certo? Na maioria dos casos, você tem o quê? O lixo sendo jogado ao ar livre. E todos nós sabemos que do material que está aqui, o vidro, o plástico, o papel, muitos desses, pessoal, as pessoas não sabem nem em quanto tempo esse material vai se decompor ou se vai decompor, certo? Agora, eu lembro que, quando eu falei para vocês de 20 anos atrás, eu lembro que numa pesquisa que eu fiz, naquela época, 60% do lixo que era produzido em Goiânia, ou seja, se eu estou falando de 1.100.000 quilos de lixo, 660 mil quilos de lixo naquela época poderiam passar por processo de reciclagem, certo? Poderia ser reciclado. Naquela época, pessoal, já se falava muito nessa questão. Ó. Quando você fala em reciclar lixo, você primeiro tem que fazer o processo de coleta seletiva. Certo? Hoje você vai, quando você visita alguns parques, alguns jardins em Goiânia, você já encontra esse tipo de embalagem aqui, ó, certo? Para colocar o lixo. Você encontra, principalmente crianças, jogando papel onde tem que jogar papel, o metal onde tem que jogar metal, o plástico, o vidro, separando o lixo direitinho. Mas aí tem muita gente que não se preocupa com isso. Gente, 60% do lixo. 60% do lixo. Eu passo perto do aterro sanitário com uma certa frequência, aliás, não é muito perto, não, mas já dá para ver. Aquilo virou uma montanha de lixo de Goiânia. Daqui a pouco eles não sabem mais onde é que vão depositar o lixo de Goiânia. Certo? Sendo que, se desde 20 anos atrás, se aquele lixo produzido, se ele fosse reciclado, pessoal, nós teríamos 60% a menos daquela montanha de lixo ali, e dos 40% que não seriam reciclados, isso é material orgânico. Se é material orgânico, pessoal, se decompõe com muito mais facilidade. E ao se decompor, não vai virar aquela montanha de lixo. Então, o ideal é que, se no seu bairro tem coleta seletiva, se no seu prédio tem coleta seletiva, que você colabore. E é uma atitude que você toma que não vai te despender um tempo maior. É simplesmente o quê? É simplesmente bons hábitos ambientais. Tá? Isso é muito importante. Ok? Então, seria possível reciclar boa parte desse lixo. É importante quando vocês forem para o mercado de trabalho, quando vocês forem se preparar para a vida, é importante que vocês tenham conhecimento acerca das estatísticas sobre esse tema. Quer dizer, para onde está indo o lixo que eu estou produzindo? Quanto de lixo eu estou produzindo por dia? Esse lixo que é produzido, ele tá sendo reciclado? Ou ele está sendo reaproveitado? Eu posso, na minha casa, reaproveitar a parte desse lixo que eu produzi? Então, qualquer atitude que você tome vai colaborar, vai contribuir. Certo? É interessante também, pessoal, e é uma coisa só para a gente fechar aqui a aula, está quase acabando, é importante que você conheça os impactos causados pelas marcas que você consome. Certo? Então, quando a gente faz isso, olha só. Olha, eu estou falando de quê? Qualquer marca. Aqui nós temos, marca de carro, marca de tênis, certo? Cadê? Marca de tênis, carro. As marcas que você consome, qual é o impacto ambiental que essas marcas deixam? Tem alguma que possui alguma preocupação com a diminuição do gasto de recursos naturais? Existe alguma que tem algum programa, que tem algum projeto de recuperação de alguma mata, de algum manancial de água? Quer dizer, é importante que você conheça isso. Hoje, já existe uma grande quantidade de empresas que têm essa preocupação porque sabe que boa parte da população tem desenvolvido esse conceito. Então seria interessante que vocês passassem a fazer isso, certo? Cara, tá. Todo objeto que você compra, seja roupa, seja tênis, seja carro, você tem concorrência. Quer dizer, isso não vou dizer que seria apenas o que determinaria você comprar um carro daquela marca, mas poderia ser um fator, certo? Poderia ser uma coisa a ser analisada. Tá? Bom, olha só. O teu estilo de vida pode ou não acarretar problemas ambientais. Aí quando a gente fala de estilo de vida, por exemplo, eu conheço pessoas que vão para o trabalho desse jeito. Ó. Eles vão ao trabalho de bicicleta. Certo? Então quando a gente fala, poxa, se eu posso ir para o trabalho de bicicleta, se o meu trabalho dá condição para eu chegar, tomar um banho, me preparar, se tem como armazenar a bicicleta, quer dizer, se é possível eu me adaptar, se é possível fazer isso, cara, é o mínimo que eu faria. Pensa, se você mora a 10, 12 quilômetros do seu trabalho,
e você resolve ir de bicicleta, você vai estar praticando atividade física, você vai estar diminuindo a poluição ambiental, você vai estar diminuindo o problema do trânsito. Então, às vezes, simples hábitos que você desenvolve contribuem para melhorar as condições ambientais. E aí, por último, saber da existência de certificações da empresa. Existem alguns certificados, olha só, eu não coloquei aqui só relacionado a meio ambiente, mas tem vários selos que as empresas possuem, exatamente selos de certificação, que poderiam sim, né, ser usados como parâmetro para você escolher ou não aquela marca. Tá? Ok? Então era só isso que eu queria de vocês hoje. Tá? Era uma aulinha bem curtinha. E aí, como sempre, eu vou querer que vocês façam um relatório dessa aula. Ok? Tchau, tchau. Muito obrigado pela aula.